O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou a ordem de serviço para dar prosseguimento ainda neste mês de maio ao andamento de obras na BR-230 da Paraíba pelo Exército. O ministro lembrou que o governo Jair Bolsonaro vem focando na retomada de obras inacabadas. Assista. Bom, boa tarde a todos. Queria iniciar cumprimentando a bancada federal do estado da Paraíba, cumprimentar a senadora Daniela Ribeiro, senador José Maranhão, cumprimentar o deputado Efraim Filho, cumprimentar o deputado Julian Lemos, deputado Rui Carneiro, deputado José Wilson, bom, essa é a lista dos que eu tenho de conectados, mas de antemão eu já peço desculpas se eu esqueci de alguém, mas todos sejam muito bem-vindos, é uma satisfação estar com os senhores nessa videoconferência. Então, observem como o nosso comportamento vem mudando agora, né? Nós estamos tendo que nos adaptar às videoconferências, mas a gente tem feito isso com sucesso, num dia que para nós é um dia feliz, é um dia de dar ordem de serviço para o Exército. E aí eu cumprimento o General Siqueira, comandante do 1º Grupamento de Engenharia, meu instrutor na Academia Militar. Então ele é o responsável, né, pela minha formação. Tudo que der certo no Ministério da Infraestrutura, né, a culpa é dele. Se der errado, a culpa é dele também, tá? Então, obrigado aí, General Siqueira, né, que foi meu comandante de companhia, comandante de pelotão no curso de engenharia, foi um dos melhores instrutores que eu tive lá na Academia Militar. Mas é um dia de festa, é um dia onde a gente assina, então, firmamos o TED com o Exército para retomar a obra da 230, pleito importante da bancada. Nós tínhamos uma empresa que vinha no início, né, com um problema de performance, depois ela realmente começou a andar bem com a obra, mas nós tivemos aí um revés que foi um corte de recursos, né, de restos a pagar de 2016, dentro dessa política de acerto orçamentário. Mas imediatamente a bancada nos ofereceu uma alternativa, então nós remanejamos uma parte de recurso interno no DENIT para fazer a obra, e a bancada nos presenteou com outro remanejamento de 15 milhões. Então temos 35 milhões que vão ser repassados de imediato para o Exército, que já começa a se mobilizar agora no mês de maio. Então os primeiros serviços devem começar no mês de maio. A ideia é que a gente faça com o Exército esse trecho, né, do quilômetro 2 ao quilômetro 10, que a gente consiga realmente aí, responder pelos principais gargalos. Estou vendo aqui o deputado Damião Feliciano, que acaba de se conectar também. Meus cumprimentos, deputado. Obrigado, seja muito bem-vindo. E vamos, então, retomar essa obra. O foco vão ser aquelas obras de artes especiais, aqueles viadutos que estavam incompletos, e isso representa hoje o maior gargalo. Então, a complementação desses viadutos, né, também com as suas vias de acesso, com as suas alças. E enquanto a gente levanta os remanescentes, né, no segundo semestre, para ou fazer uma licitação, ou eventualmente, General Siqueira, até passar também o restante do trecho para o Exército, né? Então, a depender aí de como as coisas vão acontecer ao longo desse ano. Nós vamos ter, então, esses 8 quilômetros no valor de 74 milhões. Neste ano, então, a gente já está garantindo 35 milhões. Para que a gente conclua a obra, a gente estima que vão ser necessários entre 180 e 200 milhões de reais. E, obviamente, nós vamos, oportunamente, nos reunir com a bancada federal para propor também possibilidade de emenda, assim como nós fizemos no ano passado. A gente teve aí uma conversa, um diálogo muito bom com todas as bancadas federais, fomos contemplados em grande medida e a gente pretende honrar esse esforço da bancada, né, fazendo os investimentos e dando crédito a todos os parlamentares. Temos uma notícia boa também, que é o andamento da obra de pavimentação da 426, né, a obra é tão reclamada pela bancada, em particular pelo nosso deputado Efraim, de Nova Olinda até Santana dos Garrotes, e a previsão é que a gente conclua esse empreendimento em junho agora de 2020. Então a obra está andando bem, né, nós vamos ter o trecho
totalmente pavimentado da 426, desde Piancó até Nova Olinda. Né? E vamos continuar aí fazendo projetos, né, para a duplicação da 230, a manutenção rodoviária, que é uma coisa que nos interessa muito, a duplicação da 104, né, e buscando a oportunidade de termos recursos para que a gente possa levar a infraestrutura para o estado da Paraíba. Hoje a gente assina então a ordem de serviço para a retomada das obras da 230 na chegada a Cabedelo, que eu acho que é um empreendimento muito importante. Sem perder muito tempo, eu vou fazer uma assinatura simbólica aqui. Gostaria que todos estivessem aqui para que, né, compartilhassem conosco esse momento, mas nós vamos colocar isso nas redes, dando crédito aí à bancada federal da Paraíba, que tem sido fundamental para que a gente possa, então, dar continuidade a esse serviço. Então, neste momento, eu vou proceder à assinatura da ordem de serviço para o Exército Brasileiro, né, que vai fazer a retomada do empreendimento da 230, o acesso a Cabedelo, do quilômetro 2 ao quilômetro 10, obra que será feita pelo 1º Batalhão de Engenharia de Construção. O ministro Tarcísio também participou de um seminário online com o Tribunal de Contas da União sobre os impactos da pandemia nos setores de infraestrutura. Tarcísio explicou a atuação do Ministério da Infraestrutura para garantir a logística durante a pandemia e também falou sobre as medidas que o Ministério tem adotado para o planejamento do pós-crise. Assista. Bom, obrigado, presidente Zé Múcio, caros ministros do TCU, ministro Nardes, ministro Bruno Dantas, deputado Arnaldo Jardim, todos, Nicola, né, nosso coordenador de infraestrutura. Eu acho que a honra é nossa, né, estar inaugurando esse debate, né, para avaliar os impactos da pandemia, uma iniciativa do Tribunal de Contas da União, que tem tido um protagonismo, tem sido um ator fundamental na melhoria da gestão pública, então a gente se sente muito honrado. E tinha que ter estudado mais, né, para estar aqui nesse fórum. Mas enfim, eu fico muito feliz e eu vou tentar falar um pouco do que está se passando aqui no Ministério da Infraestrutura, quais são as perspectivas, o que a gente está pensando, e no final das contas, tanto o Parlamento, representado hoje pelo deputado Arnaldo Jardim, quanto o Tribunal de Contas serão fundamentais na nossa visão na retomada, né, para aquilo que está planejado. Inicialmente é interessante falar um pouco do que o Ministério da Infraestrutura está fazendo na pandemia. Nós tivemos uma primeira preocupação que foi com a logística. A gente tinha medo de combinar o efeito do isolamento social com um desabastecimento. Então era necessário que nós tivéssemos, né, que nós garantíssemos o abastecimento, e a gente começou a ver os decretos de isolamento, né, que restringiam então o movimento de comércio, sobretudo, sendo editados, e muitas vezes eles eram extremamente restritivos. E a gente percebeu que ali a gente já tem um problema na área de transportes. Nós organizamos aqui um conselho de secretários de transportes, presidido pelo Ministério da Infraestrutura. Começamos a fazer reuniões virtuais com todos os secretários para começar a liberar aquilo que é essencial para que o transporte funcionasse. Não adianta deixar o comércio fechado e manter, por exemplo, o supermercado aberto se o produto não chegar no supermercado. Então a gente foi aliviando, né, adaptando esses decretos de isolamento para que as instalações de suporte ao transporte funcionassem. Então, a oficina mecânica, a loja de autopeças, a borracharia, o restaurante de beira de estrada. Então, organizamos também um movimento com o SESC-Senat, onde a gente promoveu 130 pontos de apoio aos caminhoneiros na estrada, incluímos esses caminhoneiros na campanha de vacinação, fizemos aí campanhas de entrega de kits de EPI, kits de proteção, higiene e alimentação. As concessionárias de rodovia fizeram, né, a proteção, fizeram aí o apoio médico, a triagem médica, medição de temperatura, encaminhamento para os serviços de saúde, também forneceram alimentação, kit de higiene e EPI.
A gente tinha uma preocupação com os postos de pedágio, então nos pedágios era distribuído álcool em gel e a gente fez uma campanha de distribuição de tag gratuito. 10% da categoria foi incluída, né? Começou a usar o Sem Parar, então no início da pandemia nós tínhamos 60% de caminhoneiros usando Sem Parar, hoje nós temos 70% dos caminhoneiros usando Sem Parar. Tivemos uma preocupação também com o setor portuário, então editamos uma medida provisória que foi a 945, onde a gente afasta do serviço de escala aqueles portuários vulneráveis, aqueles portuários com idade ou com doença crônica, garantindo para eles uma renda mínima que vai ser paga pelo operador portuário, e aí uma primeira necessidade já de fazer os equilíbrios econômicos financeiros desses contratos para fazer frente a essa situação. E então mantivemos os portos funcionando. Observe que nós não tivemos queda de movimentação no que diz respeito a grãos e minério. Minério no mercado internacional perdeu muito pouco valor, né? Saiu do patamar de $90 para $85, e nós tivemos uma safra recorde esse ano de grãos e conseguimos escoar e exportar essa safra recorde. Então tivemos uma movimentação forte em todos os portos, principalmente no que diz respeito a grãos e minério. Tivemos uma queda, obviamente, em líquidos e containers, né? Outra preocupação foi o setor aéreo, o setor mais frontalmente atingido. A gente veio com uma medida provisória também, que foi a 925, onde a gente difere o pagamento de tarifas aeroportuárias no tempo, difere também o pagamento das outorgas dos aeroportos, porque como não está tendo movimento, os aeroportos não têm arrecadação, não tem receita. A gente jogou esse pagamento das outorgas para o final do ano, de maneira que a gente possa então fazer os equilíbrios econômicos financeiros até lá, e a gente já tem um grupo nas agências estudando qual o impacto e quanto seria, né, o valor, quanto seria devido a título aí de reequilíbrio econômico financeiro. Então mantivemos aí a logística funcionando e entramos também em apoio ao Ministério da Saúde, fazendo a logística, a operação de resgate do material que foi comprado na China, né, trazendo para cá, e também a montagem de hospitais de campanha. A gente entendendo então que a crise é muito severa, a gente acabou avançando um pouco e tentando colaborar com o Ministério da Saúde naquilo que a gente tinha condição, em função de nós termos aqui engenheiros, termos gente especializada. A gente trabalha o transporte, por isso a gente fechou o contrato, né, com as empresas que vão trazer esse material, 960 toneladas de material da China para cá. Conseguimos dar apoio a algumas unidades da federação, como Roraima, né, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, e também começamos a montar os hospitais de campanha. O primeiro ficou pronto, foi de Águas Lindas de Goiás. Bom, agora, eu tinha um time trabalhando aquilo que era Covid, e o outro time continuou na atividade ordinária do Ministério. Nesse período a gente não paralisou nenhuma obra, a gente conseguiu manter todas as obras do DENIT e de aeroportos regionais em andamento, né? O uso de EPI já é uma constante no setor de construção civil, então a gente conseguiu fazer isso sem nenhum tipo de problema. Entregamos 12 obras nesse período de pandemia e fizemos um leilão de concessão, que foi um terminal pesqueiro no Porto do Ceará. E um leilão que foi bem sucedido. Continuamos as conversas com os investidores e a gente tem notado um grande interesse em entrar no Brasil. Eles fazem algumas perguntas que nós já estamos tratando nas modelagens, eu vou tratar disso um pouco mais para frente. E continuamos a interação com o Tribunal de Contas da União. Fizemos aí uma série de reuniões virtuais com as equipes de infraestrutura, com as equipes das CEINFRAS, e nesse período a gente teve liberações importantes, como a do STS 14, do 14A, são 2 terminais de celulose no Porto de Santos, e que nós já vamos fazer o leilão, já vamos publicar o edital. A gente tem conversado com o mercado para saber o seguinte: gente, nós temos condição de entrar, de soltar o edital. Se a gente soltar, vocês vão entrar, porque não adianta também elaborar uma concessão, fazer um modelo que não tenha player, né, que não tenha mercado. E o mercado tem dito para a gente: olha, pode soltar que nós vamos entrar, então nós já vamos publicar os 2 editais dos terminais de celulose em Santos. Abrimos uma consulta pública para os terminais de líquidos de Santos também, a consulta pública toda virtual, que são os terminais da Lemor. Vai ser um grande leilão, porque tem uma enorme concorrência, um enorme interesse por essas áreas. São 2 terminais hoje operados pela Transpetro. Fechamos aí o edital, né, a documentação da BR-153 Goiás-Tocantins, já demos a entrada no Tribunal de Contas, então é a primeira
é o primeiro modelo elaborado pelo Banco Mundial em parceria com a EPL, tem muita inovação regulatória, é um contrato bastante denso, a gente procurou trazer o estado da arte, tudo que a gente viu de melhor aí em prática no mundo e trazer para dentro desse contrato. Então, é um contrato bastante moderno, com uma série de inovações. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar o novo modelo, a área técnica, e estamos fechando uma que deve ser a grande licitação do ano, que é a nova Dutra. E a gente pretende mandar para o TCU agora no mês de maio, tanto a nova Dutra quanto a Ferrogrão. A Ferrogrão também é outro modelo que a gente vem trabalhando muito com os players, é uma ferrovia que tem o poder de mudar completamente a logística do Brasil e ela se casa com outras iniciativas que nós estamos tomando no campo ferroviário para que a gente aumente a oferta e, consequentemente, reduza aí o frete, né? Então, esse aumento de competição vai ser muito importante na diminuição do custo do Brasil. Fechamos o estudo da 163 Pará. O estudo está pronto. Observe que é aquela rodovia que nós terminamos a pavimentação no ano passado, depois de 47 anos de obra, né, nós concluímos e já modelamos a concessão, porque cabe uma concessão ali, é uma concessão que tem um tempo mais curto, porque ela compete com a Ferrogrão, então ela vai operar enquanto a Ferrogrão está sendo estruturada. Estamos na iminência de publicar edital também para 4 leilões de terminais em Itaqui. Temos mais 4 que estão para sair do Tribunal de Contas, né? 2 em Aratu, 1 em Maceió e 1 em Santana. São terminais aí de granéis sólidos e granel líquido. Temos aí também a iminência de abrir uma série de consultas públicas no campo rodoviário. Em junho a gente termina o primeiro modelo de desestatização portuária, então nós vamos partir para a primeira venda de companhias docas, que vai ser a do Espírito Santo. Nós vamos começar essa jornada por uma companhia de menor porte, né, para aprender, para na sequência fazer o de Santos, que já começa a ser estudado. Então já fechamos o contrato com o BNDES, que vai fazer o valuation e os estudos para desestatização do Porto de Santos, né? Nós vamos ter aí um desafio grande pela frente, até para passar segurança jurídica para esses investidores, que é uma jornada de reequilíbrios econômicos e financeiros, né? Nós tivemos realmente a questão da pandemia, a gente entende que isso afetou os contratos de uma maneira não previsível, né? De uma maneira excepcional, mas temos também algumas reservas com relação a isso, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Então tem alguns pontos importantes. Primeiro, a gente realmente considera que a pandemia é uma situação de caso fortuito, força maior, né? Então tem uma repercussão que é um evento que caracteriza a área extraordinária, capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão. Também temos aí para a configuração disso é necessário a gente analisar caso a caso. A gente não pode partir para uma situação também de reequilíbrios econômicos e financeiros, esquecendo o histórico de cada uma das concessões. Nós temos que isolar bem os efeitos, porque a gente sabe que nós tínhamos concessionárias já extremamente inadimplentes antes da pandemia, né, que tinham uma série de problemas, que já estavam em vias de ou ter a decretação de caducidade ou ter essa questão da devolução, já estavam com a devolução engatilhada. Então, a pandemia não pode ser tábua de salvação para postergação desses processos de caducidade ou de devolução daquelas concessionárias que já tinham um alto grau de inadimplemento. Então, a gente tem que isolar os efeitos, né, ter muito cuidado nessa abordagem, porque nós tínhamos situações extremamente dramáticas antes da pandemia, que nada tem a ver com a pandemia, eram situações de inadimplemento contratual. Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, nós vamos verificar a questão do reequilíbrio caso a caso. Uma conversa que nós tivemos com o deputado Arnaldo Jardim, que estava lá formulando um projeto de lei para tratar do reequilíbrio econômico-financeiro, que a gente via isso com uma certa cautela, um certo cuidado, porque, na verdade, nós já temos o ferramental legal para fazer os equilíbrios econômicos financeiros, né? A gente entende que não é necessário a gente ter uma legislação, e a legislação, dependendo de como ela for feita, ela pode dar, na verdade, guarita, ela pode servir para essas concessionárias que estavam já numa situação de inadimplência, já estavam doentes antes da pandemia. Então, é esse cuidado, essa separação que a gente tem que ter. Por exemplo, nós não vamos deixar de fazer
o leilão da Nova Dutra, que é um leilão fundamental. Nós temos muitos interessados nesse projeto. É um projeto que vai trazer inovação regulatória, vai trazer menor tarifa, vai trazer mais investimento. E eu não posso deixar, por exemplo, que por conta da pandemia a gente prorrogue o contrato da CCR na Nova Dutra. Isso não faz o menor sentido. A gente tem que dar o passo seguinte. A mesma coisa, aquelas concessionárias que estavam extremamente inadimplentes, como as concessionárias da terceira etapa. Agora, outro ponto importante é que, assim, nós vamos ter que buscar o investimento onde ele é possível. Então, vamos ter que romper alguns dogmas, né? Então, é uma discussão que nós vamos ter que travar com o Tribunal de Contas. Por exemplo, entendo que nós temos que pegar aquelas concessões da segunda etapa, onde eu tenho espaço tarifário para comportar mais investimentos e usar, né, dentro da nossa política pública. Então, eu vou citar o exemplo, rodovia Fernão Dias, tem uma tarifa de R$2 e pouquinho, por que não jogar lá 4, 5 bi de investimento com um acréscimo tarifário que seja comportável? Né, que caiba dentro que torne a rodovia, coloque ela no mesmo patamar de outras rodovias de mesmo porte, mesmo padrão, trazendo investimento para dentro. Então, acho que isso é uma questão da política pública e vai fazer parte do nosso plano Pró-Brasil, que é o nosso plano de retomada. Bom, aí vamos falar do plano. Plano Pró-Brasil. Eu estou olhando para os responsáveis pelo plano Pró-Brasil na minha frente, porque muito se falou do plano e o plano é muito mal compreendido, mas os responsáveis estão aqui, porque o plano nasce do Pacto pela Infraestrutura, que foi uma coisa pensada lá atrás por ministros do TCU, em especial nosso ministro Bruno Dantas, que é um ministro extremamente criativo, né, e tem sempre ideias muito legais, mas o plano nasce de ideias interessantes. Lá atrás a gente queria fazer um pacto pela infraestrutura, que era um pacto que engajasse Tribunal de Contas, engajasse o Parlamento, engajasse o Executivo. Conversamos muito isso com o deputado Arnaldo Jardim, conversamos com o presidente Rodrigo Maia sobre a necessidade de fazer essa grande coalizão pela infraestrutura. Por que grande coalizão? Porque tem uma vertente para a gente trazer um investimento, que é o ambiente de negócio, que é a segurança jurídica, e em alguma medida nós vamos precisar também do apoio do Congresso para aprovar projetos de lei que são fundamentais para que a gente possa dar o passo seguinte, para que a gente possa trazer o investidor para cá. Por falta de ambiente, toda vez que a gente estava para lançar o plano, acontecia alguma coisa, alguma crise, a gente tinha que adiar, porque o plano tem que ser uma coisa de todos os poderes, né? Nós temos que botar na mesma mesa Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal. Se a gente tiver todos esses atores num grande engajamento pelo Brasil, nós vamos ser bem-sucedidos, né? Nós vamos chegar lá. O Plano Pró-Brasil, então, nasce, é inspirado, né? Na verdade, é a retomada daquele pacto pela infraestrutura. A gente só está dando um carimbo para esse pacto. É uma ideia que nasceu aí mesmo, dentro do Tribunal de Contas da União, que é extremamente importante. Ele tem duas vertentes, uma vertente ordem e uma vertente progresso. A vertente ordem é a vertente regulatória. Então, a gente entende que a regulação precisa ser aprimorada, a gente vai procurar verificar os pontos de melhoria nos debates com a iniciativa privada, nessas agendas de trabalho. Então, onde que a regulação da aviação civil asfixiou, por exemplo, o mercado de táxi aéreo? Onde a regulação portuária ela está virando intervenção? Quais são as oportunidades de melhoria, de mudanças de resoluções para tornar um ambiente mais amigável para o investidor? E tem o ponto da legislação. Então, nós temos no Congresso a nova lei de licitações e contratos, que é uma lei interessante, que pode trazer uma abordagem diferente para a questão das garantias. A nova lei de licenciamento ambiental, que é fundamental para acelerar aí o licenciamento. O novo marco de PPPs e concessões, brilhantemente conduzido pelo deputado Arnaldo Jardim. Nós temos aí a nova lei de debêntures para criar uma nova série de debêntures que traga incentivos para outra categoria de player, né? Porque hoje nós temos os benefícios focados na pessoa física, mas nós queremos trazer também para essa modalidade de fundo, para alavancar mercado de capitais, o investidor institucional, com a possibilidade de emissão de bonds, né, no exterior, em moeda estrangeira, sem holding tax no retorno do capital. Então, são coisas que vão ajudar a trazer o capital estrangeiro para cá. A gente já está com uma modelagem de contrato extremamente sofisticada. Nós vamos fazer uma apresentação, por exemplo, nas agências de risco nos Estados Unidos,
Unidos, e quando eles também fazem os ratings dos projetos de infraestrutura, e quando a gente apresentou o nosso programa, eles diziam o seguinte: olha, nós tínhamos uma apresentação para fazer com vocês, mas a forma como vocês estão tratando riscos surpreende. Tudo que a gente ia abordar, vocês já abordaram, e de fato vocês não têm só o maior programa de concessão do mundo, mas tem um programa mais sofisticado do mundo também. Observe que nós estamos tratando risco cambial usando outorga variável dentro do contrato, então usando a outorga variável para redear câmbio, né? Trabalhando com esquema de débitos e créditos numa conta gráfica para cada up and down do câmbio, e a gente dá assim uma proteção para aquele tomador de dinheiro no exterior. Então é uma coisa extremamente inteligente, e isso tem agradado muito os investidores. Nós temos as novas regras de swap para tornar as operações de swap mais baratas, ou seja, a gente está atuando em cheio no coração do investidor, fora questões por BR do Mar, que vai ser o nosso projeto que vai, por exemplo, impulsionar a cabotagem, a UPL 261 de 2018 que está no Senado, que vai falar das autorizações, a lei do free flow, que vai ser importante para as concessões rodoviárias, enfim, tem um arsenal de medidas legislativas que, se isso for tratado com prioridade, em comissões especiais, a gente pode transformar o ambiente de negócios no Brasil de uma forma muito contundente. Por isso que é necessário o engajamento, e a vertente, essa vertente ordem do Plano Pro Brasil é a mais importante na nossa opinião. E aí vem a vertente progresso. A gente vai vir com investimentos, e esses investimentos, obviamente, para a gente captar, a gente precisa dessa vertente ordem, porque se a gente aprova medidas que tornam o ambiente de negócio amigável, o investidor vem. Só que no Ministério da Infraestrutura nós temos 250 bi de expectativa de contrato em 2 anos e meio, que é o que falta aí do nosso período. Mas nós temos condição de fazer o leilão de 43 aeroportos, de fazer dezenas de arrendamentos portuários, de fazer as 2 privatizações de porto que nós estamos buscando, de fazer os 17 mil quilômetros de concessão rodoviária, de fazer novas concessões de ferrovia e as prorrogações dos contratos de concessão de ferrovia. E essas prorrogações têm um poder de alavancar, de botar aí da iniciativa privada uns 30 a 40 bi em investimento privado com investimento cruzado, que é outra novidade, que é uma coisa extremamente ousada. Porém, já temos até a bênção do Supremo Tribunal Federal com relação à viabilidade e aderência à Constituição. Então, é muito importante que a gente consiga acelerar isso, porque cada boa notícia que a gente vai gerando, a gente vai mudando o humor do mercado e a forma como o investidor vai percebendo o Brasil. Temos um desafio, uma conta para ser paga, que é a conta da falta de saneamento. Está ficando evidente agora em algumas cidades, né, onde os casos de Covid estão explodindo e são cidades deficientes em saneamento básico. Nós temos aí o projeto no Congresso de saneamento, que é uma coisa que a gente tem que suplantar, para que o investimento privado também venha nesse setor, para que companhias de saneamento sejam privatizadas ou que os serviços de saneamento sejam concedidos. Então isso é uma avalanche, uma explosão de investimento que pode vir para o setor de saneamento, que é um setor que desperta muito interesse aí do investidor privado. Então a vertente progresso do Pro Brasil são essas concessões, né, na área de infraestrutura 250 bi, mas a isso se soma o óleo e gás, se soma as linhas de transmissão, também uma oportunidade de discutir com o Congresso o regime de exploração do óleo e gás, se a gente vai manter a partilha, se a gente vai partir para concessão, né, nós temos o básico, a segurança hídrica, enfim, tem uma vertente aí que é de obra pública, que nós estamos pegando aquilo que nós já temos de projeto pronto, que tem efeito multiplicador ou que conversa com as concessões que nós vamos fazer para priorizar. E aí, sem romper nenhum pilar fiscal, dentro da lógica do teto dos gastos, que foi importante para que a gente tivesse uma trajetória decrescente de juros. Então, a gente percebe, né, no final das contas, nesse período de crise, que existe uma correlação positiva da dívida baixa com juros mais baixos. A gente vê que os países que têm dívida baixa são mais resilientes à crise. Nós estamos numa trajetória descendente de juros em função de 2 eventos principais, um lá no governo Temer, que foi a PEC do teto, e outro agora já no governo Bolsonaro, que foi a aprovação da Previdência. Então nós saímos de um patamar de juros de 14%, chegamos a 3,75%, e sempre olhando para frente para saber se nós temos condição de baixar mais. Cada ponto percentual que a gente baixa são 60 bi de economia, e isso cria para nós o espaço fiscal para que a gente possa, de maneira diligente, escolher
obras que sejam prioritárias também para usar isso como alavanca. Então, a infraestrutura certamente vai ser uma alavanca da retomada. E é necessário esse pacto, né, que envolva, né, essa agenda legislativa, que envolva o parlamento, que envolva o Tribunal de Contas, para que a gente possa realmente contratar esses investimentos, fazer as privatizações, mudar o humor do mercado e proporcionar o crescimento. Nós vamos ter uma carga muito grande de projetos dando entrada no tribunal a partir de agora, e as boas notícias são fundamentais. É fundamental que a gente consiga fazer bons modelos, que a gente construa isso em conjunto e construa de forma rápida para que a gente realmente tenha sucesso nessas licitações. O que eu posso falar, até que o deputado Arnaldo Jardim também está aí nessa conferência aí, é o relator do projeto das concessões, é que o Tribunal de Contas tem sido um parceiro de primeira ordem, tem agido com muita diligência, a gente tem um diálogo muito forte, como eu nunca tinha visto antes. O Tribunal tem agido com extrema responsabilidade e tem dado respostas muito positivas, né? Então, os modelos que têm saído do Tribunal são modelos muito bons. Depois desse debate que existe, a partir daquilo que a gente apresenta, a gente tem tido realmente uma resposta muito rápida do tribunal, e é importante que a coisa permaneça como está, para que a gente saia do outro lado e saia com sucesso. Então eu acredito no Brasil, acredito que a gente vai conseguir dar a volta por cima, e acredito no pró-Brasil, né, que é na verdade o Pacto pela Infraestrutura, e esse pacto vai alavancar a gente tanto no sentido da criação do melhor ambiente de negócio, quanto no sentido da geração de novos investimentos. Então, agradecendo a oportunidade, eram essas as minhas considerações. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.